Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhes Jesus: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente, dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. O que nós aprendemos aqui? Aqui Jesus, ele explica acerca do jejum, Aqui Jesus aqui, ele fala que enquanto ele estava ali junto, o noivo, ele estava ali, os convidados, então eles não haveriam a necessidade de jejuar. Mas chegaria um momento em que eles iriam se encontrar sozinhos. Aí eles teriam que buscar, eles teriam que se consagrar. E Jesus, ele deu muitos exemplos aqui, gente. Todas as vezes que Jesus se afastava para orar, quantas vezes Jesus ali se consagrou, jejuou, antes de enfrentar Satanás ali em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, fala sobre a tentação de Jesus. Ele fala o quê? Que depois que Jesus foi batizado nas águas, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, ele ouviu a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aí o Espírito de Deus o levou até o deserto. Lá Jesus ficou, ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Quando terminou esse período, Jesus teve fome. Aí o diabo veio tentar ele. Então, para você ver que Jesus, ele nos mostrou que há situações da nossa vida, que para passarmos por situações da nossa vida, é necessário que a gente esteja em consagração, que a gente precisa ter esse tempo. Não é na hora da luta que a pessoa vai se consagrar, ela tem que se consagrar antes. Ela tem que estar fortalecida antes. O guerreiro, eles têm que estar sempre preparado para a batalha, gente. Ninguém vai para a luta com fome. Ninguém vai guerrear ali, vai ir para uma batalha espiritual, muito menos passando fome. Por isso que é importante um período de consagração. Ou parcial, ou a pessoa faz meio-dia, ou a pessoa faz 12 horas, ou ela tira uma refeição, ou ela faz 24 horas, é ela e Deus. Mas faça um período de consagração na tua vida. Ou você diga: não, Senhor, eu vou ficar uma semana sem tomar o café da manhã. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu vou ficar a manhã inteira em consagração. Eu não vou tomar café pela manhã. Eu só vou almoçar. E conforme eu ia, conforme o Espírito Santo me dirigia, até eu passava o almoço, levava mais um tempo aí, às vezes de tarde, porque a gente precisa ter um tempo, gente, de oração, porque jejum, só parar de comer e não orar e meditar na palavra e isso é só passar fome. Então eu preciso saber que eu tenho que ter aquele tempo para ouvir a palavra, ouvir uma pregação, me alimentar da palavra, orar, porque era isso que Jesus fazia, Jesus nos deixou o exemplo de como nos fortalecer, como buscar a Deus, como resistir no dia mau. É na busca, é estando na presença de Deus, é estando em consagração. E Jesus só venceu, gente, ele venceu aquela tentação porque ele estava fortalecido. Você já pensou em enfrentar Satanás cara a cara? Ele estava preparado, ele ficou 40 dias
Não foi 4 dias, nem 4 horas, gente. Foram 40 dias de consagração. Orando, jejuando, se fortalecendo. E Jesus foi tentado de várias formas. Se fores o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ali o diabo começou. Começou pelo estômago, porque ele sabia que Jesus estava com fome. E Jesus disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então Jesus, ele estava com o seu espírito fortalecido, alimentado, porque esse tempo em que ele estava ali no deserto, só ele e Deus e o Espírito Santo, ele estava ali renovando as suas forças, ele estava buscando a Deus, porque o primeiro desafio dele, que no início do seu ministério, foi o que, gente? Ser tentado pelo capeta. E muitas vezes, gente, na maioria das vezes, é o que acontece com a gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente quer largar todas as coisas erradas, quer abandonar o pecado, quer abandonar tudo aquilo. O diabo tenta colocar dificuldade, o diabo tenta ir na tua identidade. Olha aí você fazia tudo isso, agora vai virar crente. O diabo vai fazer isso aqui, ó. Ele é o acusador. Ele vai tentar te acusar. Ele vai tentar te colocar sempre no teu passado, trazer tudo aquilo que Deus lançou no mar do esquecimento na tua memória. O diabo, gente, ele sempre vai dar investidas. Ele vai tentar muitas vezes, tentar fazer com que você tenha crise de identidade. Ele vai tentar fazer com que você pense, mas Deus me abandonou, mas será que Deus é comigo? Mas será? Ele vai tentar colocar dúvida, ele vai tentar colocar medo, ele vai tentar esmorecer a tua fé, abalar a tua fé. Ele vai fazer de tudo para você voltar para as mãos dele, para o cativeiro que você estava, na escravidão que você se encontrava. Antes de Jesus te encontrar, naquele mundo de trevas, a palavra diz o quê? Ele nos trouxe das trevas e nos colocou aqui no reino do Filho amado, na sua maravilhosa luz. E você acha que o diabo vai querer que você fique aonde, gente? Na luz ou lá nas trevas junto com ele? Onde ele tinha domínio, onde ele te escravizava, onde ele te amedrontava? Claro que ele vai querer que você fique lá no cativeiro que você estava, que você volte para lá. Por isso que nós precisamos nos fortalecer, buscar em Deus. A palavra diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ser cheio do Espírito Santo, estar na presença de Deus. E depois Jesus, ele fala aqui, né? Ele falou também, gente, sobre colocar remendo de pano novo em roupa velha. Porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Tem muita gente tentando colocar remendo, tentando remendar situações, ao invés de encarar, ao invés de dizer, não, eu quero essa veste nova que Jesus me deu, eu quero tirar esse trapo de imundícia, eu não quero mais ficar colocando remendo. Sabe quando as crianças ou os adultos vão para aquelas festinhas de São João, que você olha aquelas roupas lá tudo cheio de remendinho? Ah, quem olha assim é bonito, mas é algo que é feio. Você sairia na rua sem ser numa data dessa, com uma roupa daquelas? Não. Mostrando o que ali, gente? Não é a simplicidade como eles tentam passar, né? Ah, o caipira. Não. É algo que, se você for olhar, aquela pessoa toda maltrapilha lá, toda remendada, toda cheia disso, chapeuzinho todo esbugalhado, cheio de palhinha. Isso aí é algo feio. Isso aí é algo que não é de Deus, gente. Se você for olhar as vestes que eles colocam, que eles vão comprar, aqueles chapeuzinho de palha, tudo cheio de palhazinha assim. Ah, quem olha assim é bonitinho. Mas se você for olhar no contexto,
Você acha que Deus vai querer que alguém ande remendado na rua? Não. Com um chapéu todo espigaçado? Não. Deus quer que você ande como, gente, um príncipe, uma princesa do Senhor. Que você troque essas vestes por vestes de louvor. Que essas vestes sejam lavadas pelo sangue do Cordeiro. É isso que o Senhor quer. Pare de colocar remendinho, tentando fazer um concertinho, tentando dar uma desculpinha para isso, uma desculpinha para aquilo. Isso são os remendinhos que as pessoas tentam fazer, colocando um remendinho aqui, uma desculpinha ali. Só vai rasgar, a ruptura vai ficar maior. Quando você tenta consertar um dano que você provocou, muitas vezes, às vezes você vai tentar consertar e você estraga mais. Sabe aquele ditado que diz assim: eu queria fazer uma andorinha e fiz um urubu? É isso aí. Às vezes você quer fazer algo achando que vai ser muito bom e não é. Então a gente precisa encarar a realidade da nossa vida, olhar para as áreas da nossa vida onde precisam de conserto, não de remendo, de transformação, de reforma mesmo. Senhor, quebra esse vaso e faz um novo. Deus não junta caco. Por isso que remendo, gente, não é coisa de Deus. Deus, ele quebra a parede e faz de novo. O Senhor, gente, quando ele mandou Jeremias descer naquela olaria, olha lá como oleiro, Jeremias, trabalha lá naquele barro. Ele ficou olhando. Ele foi fazendo vaso, foi moldando o barro. Ah, não estava bom, ele desmanchou e tornou a fazer novamente. Porque é assim que Deus faz. Deus não faz nada pela metade, gente. Deus não faz nenhum vaso torto. Nenhum meio assim, não, esse vai ficar assim, esse vai ficar assim, não. Ele faz um vaso perfeito. Deus, ele faz as coisas, gente, por completo, ele não faz nada pela metade. A salvação é um pacote completo. A salvação você tem o quê? Paz, prosperidade, você tem fartura, você tem abundância, você tem cura, você tem liberdade de estar na presença de Deus, porque a palavra diz que onde o Espírito está, há liberdade. Então isso tudo você conquista quando você aceita Jesus. A salvação ela é um pacote completo, não tem nada faltando ali. Então nós precisamos tirar os remendinhos, tirar os trincados, as colinhas. Sabe quando quebra alguma coisa, a pessoa, nossa, isso aqui foi fulano que me deu, né? Eu me lembro que a tia da minha mãe que criou ela usava um termo que ela dizia assim: quem me deu isso aqui, ainda mais já tinha morrido, não me dá outro. Ela colava, remendava aquilo ali, gente, colava, se era uma estatueta, ela colava, porque aquela pessoa já tinha morrido, não ia dar outro para ela. Misericórdia. E quantas pessoas vivem presas nisso? Não, isso aqui eu não posso tirar da minha vida porque era assim. Não, isso aqui é desse jeito. As pessoas não querem mudar, tirar a roupa velha, tirar o remendo que já tá ali rasgando. Tento colocar um remendinho novo, mas não resolve, gente. Tem que tirar todo aquele trapo velho e botar uma roupa nova de verdade. Vestir. Vestes de louvor, gente. Foi isso que Jesus comprou naquela cruz. Foi dessa forma que ele nos vestiu. Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor. Você acha que Deus vai querer que você ande com trapo remendado? Colocando remendinho? Nunca! Deus quer que você ande bem vestido, gente. Fisicamente, espiritualmente, você tem que estar bem. Como uma pastora disse esses dias, você não tem que andar maltrapilho, você tem que andar como uma princesa do Senhor, como um príncipe, bem apresentado, bem vestido. Como ela disse, filho de crente, gente, anda bem vestido, bem arrumado, bem apresentado. Por mais que as pessoas não tenham as condições, cada um anda de acordo com a sua prosperidade. Mas que nem ela disse,
Filho de crente sempre é bonito, anda bem vestido, arrumadinho, do seu jeito. Ela disse, não existe você levar lá uma criança lá com o nariz todo sujo, né, de fralda suja. Não! Isso aí Deus não se agrada, gente. A gente gosta de andar arrumado, limpinho. Então, quanto mais uma criança, a criança depende da gente para limpar o nariz, para tirar a caca do nariz, para trocar uma fralda, senão ela vai ficar com a fralda cheia, cheirando mal. Então, assim nós precisamos estar na presença de Deus, limpos, asseados, bem vestidos. É dessa forma que Deus nos vê. Não vê nós com trapos de imundícia, Deus vê nós com vestes de louvor, porque foi isso que Jesus conquistou. Ele nos lavou no seu sangue carmesim, naquele sangue puro, sem pecado, gente. E quando ele fala aqui do vinho, não se coloca vinho novo em odres velhos. Sabe o que significa isso, gente? O odre novo, ele recebe o novo. O novo aqui significa poder. Você acha que Deus vai dar poder para alguém que ainda vive como velha criatura? Eis que tudo se fez novo. Não fez coisa nenhuma. Tem gente que só fala isso da boca para fora. Eis que tudo se fez novo, irmã. É? Só que andam como odres velhos, que se colocar o novo, estoura. Estraga o vinho e estraga o recipiente. Por isso que a pessoa só vai ganhar poder, quando ela estiver vestida adequadamente na presença de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando Jesus chamou os discípulos e disse, vocês vão ir nas aldeias circunvizinhas, vocês vão ir pregar a palavra, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios em meu nome. Jesus preparou eles. Jesus só liberou o poder para eles quando eles estavam preparados, odres novos. Eles tiveram que primeiro fazer uma caminhada com Jesus, aprender com Jesus. Você já leu aqui, você já parou para analisar isso? Para depois Jesus enviar eles. Eles aprenderam com Jesus, gente, como é que Jesus fazia, como é que Jesus curava. Jesus preparou eles. Quando eles estavam preparados, ele disse, eis que vos dou poder e autoridade. Em meu nome vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios e vocês vão fazer obras maiores ainda. Foi o que Jesus falou para mim e para você. Não foi só para eles. Mas eles só receberam o poder quando eles estavam prontos, preparados, cheios do poder de Deus. Aí Jesus disse, agora vocês vão ir. Vocês vão expulsar os demônios, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo agora. Agora vocês vão ir. Então o poder de Deus, gente, só vai ser liberado para a nossa vida conforme nós vamos nos despindo da velha criatura. Porque eu aceitei Jesus, foi o primeiro passo. Eu desci as águas do batismo, foi o segundo passo. Terceiro passo, buscar o batismo do Espírito Santo. Tem pessoas que às vezes são batizadas antes de descer as águas. Isso não é uma regra, né? Mas por quê? Porque à medida que a pessoa vai indo, ela vai buscando, ela vai se enchendo. Sabe aquela palavra que fala que no início a água estava nos tornozelos, depois ela foi indo, foi até que ele se jogou no mar do Espírito. E é assim, a gente começa devagarinho, é no raso, depois vai indo, vai chegando no joelho, vai chegando na cintura, até que não tem mais, você se joga. É isso, é ser cheio do Espírito, gente. Começa devagar, eu vou aprendendo, eu vou buscando, eu vou meditando. Eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada,
Eu chegava em casa do culto e eu fazia tudo aquilo que o pastor orientava. Se ele dizia, irmãos, quando você for ler a Bíblia, você pega e ora antes e diz, Senhor, eu vou ler, eu quero me alimentar da tua palavra, me dá entendimento, Espírito Santo. E Deus começou a me dar. Eu não entendia. Eu começava a ler, eu não compreendia, tinha umas palavras difíceis, até que um dia eu comprei um dicionário bíblico, hoje nós temos o Google, né? Eu comprei um dicionário bíblico, depois eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje, e depois que eu li ela toda na linguagem de hoje, gente, aquelas palavras, eu entendi que concupiscências era o desejo desenfreado da carne, desejo da pessoa. Aí eu fui entendendo aquelas palavrinhas, o significado delas, o encaixar delas naquela frase, naquele versículo, o que o Espírito Santo ia falando. Quanto mais eu fui buscando conhecer aquelas palavras, eu fui buscando aprendizado delas, ali o Espírito Santo, gente, numa palavrinha. Eu lembro que um dia o pastor pediu para mim fazer o culto numa sexta-feira. Ele ia ter um compromisso, tinha surgido um imprevisto lá, e eu orei, eu disse, Senhor, e agora? Tu sabe o que o povo precisa, eu não sei. E eu fui estudar a palavra. Aí eu estava lendo lá naquela palavra da mulher hemorrágica. Na minha tradução ela falava, e Jesus sentiu que dele foi liberado, saiu virtude. E aquela palavra ficou. E eu ainda não tinha comprado meu dicionário bíblico. Eu lembro que eu fui lá no escritório do pastor e disse, pastor, o senhor me empresta seu dicionário? Empresto, irmã. Aí quando eu li que aquela palavra virtude significava poder, ali Deus me deu toda a pregação. Que Jesus sentiu que dele foi liberado o poder dele foi liberado para aquela mulher através da fé dela. Porque ela tinha dito, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada. E você sabia que se você ler Levíticos, né? Eu estou escutando que eu participo de um grupo ali onde elas colocam áudio, né? E elas estão lendo agora lá em Levítico. E eu estava escutando a leitura da Bíblia toda em 52 semanas. E eu fico fazendo minhas coisas e fico escutando. E eu estava prestando atenção e o Espírito Santo foi me trazendo à memória essa palavra da mulher hemorrágica. Quando as irmãs estavam lendo lá, né, que todo o período, depois que a mulher passava do seu período menstrual, ela tinha que fazer o processo lá de purificação, ela tinha que levar uma rolinha no templo, e assim, assado. Quando ela tinha um filho, se era menino, era não sei quantos dias, se era uma semana, se era menina, era as 2 semanas, tinha que passar, ir lá fazer. Gente, eu fiquei pensando, porque se passava aquele tempo, se passasse do tempo do período, porque às vezes pode acontecer, né, da mulher ter uma hemorragia, alguma coisa não tá bem, ela era considerada impura. E você sabia que durante o período menstrual dela, eu comecei a escutar o áudio e fiquei, né, e eu fiquei ali, o Espírito Santo, eu digo, meu Deus, o que acontecia, gente? Naquele período, enquanto elas estavam no seu período menstrual, as pessoas não podiam da casa sentar onde elas sentavam, porque eles ficariam impuros até o final da tarde. Eles não podiam deitar no mesmo lugar que ela se deitou. Era algo muito rígido. Então você imagina essa mulher, ela ficou 12 anos naquela situação, impura, considerada, né? Ela foi amaldiçoada, ela era considerada, gente, né? Uma pessoa ali que ela era impura, ela não podia tocar em ninguém podia encostar nela, porque ficaria impuro também. Então, olha a situação daquela mulher. Mas quando ela tomou uma atitude, quando ela ouviu a palavra, por isso que ela tocou só nas vestes de Jesus, ela não podia tocar nele. Ela não podia tocar em ninguém, ela foi driblando. Eu fico imaginando quando eu leio aquela palavra, aquela mulher driblando aquela multidão,
cuidando para não tocar em ninguém, certo? E nem ser tocada, mas a multidão apertava, mas ninguém sabia que ela passava por essa situação. Mas ela tocou só nas vestes de Jesus. Jesus era judeu. E se ela fizesse isso, ela podia ser morta. Era essa a condenação. Se ela tocasse em alguém, se ela, claro, acidentalmente era uma coisa, mas se ela tocasse, se ela segurasse, ela podia ser morta. Por isso que ela foi driblando a multidão, ela tocou nas vestes e ficou bem quietinha, como quem diz, eu vou receber. E ela sentiu no exato momento que ela tocou nas vestes de Jesus que aquele sangue cessou. E ela foi abençoada. Ela contou, Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas a multidão te apertas e tu perguntas, Senhor, quem te tocou? Sim, de mim saiu o poder, alguém me tocou. E ele ficou ali, até a pessoa aparecer. Aí ela chegou e contou tudo o que tinha acontecido. E nesse período, Jesus estava indo lá na casa de Jairo. Então você já pensou Jairo escutando todo esse testemunho? Aí chega um enviadinho do capeta e diz assim, ó, não incomoda mais o mestre porque a tua filha já morreu? E Jesus só olhou para ele e disse, não temas, crê somente. Seguiu ouvindo o testemunho da mulher e dizendo, agora nós vamos. Você já pensou? Quantas vezes, por isso que nós precisamos estar preparados, gente. Porque a gente nunca sabe o dia mau, a situação que vai se levantar amanhã. Por isso que é necessário nós nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder, nos consagrarmos, buscarmos a Deus, estar prontos para a batalha. A palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para a luta, para a peleja, para o combate. Aqui, através da palavra. É aqui que nós recebemos toda a instrução. É aqui que nós nos vestimos de toda a couraça da justiça, de toda a armadura de Deus. É onde a gente se veste, a gente se reveste. É na palavra. Então eu quero que você fique com essa palavra no teu coração. E que o Espírito Santo venha renovar as tuas vestes, teu odre, que ele se torne um odre novo para que você seja cheio do vinho novo, do poder do Espírito Santo. Enquanto você estiver pensando como velha criatura, enquanto você não mudar o teu pensamento, como Paulo disse, a nossa mente tem que ser transformada, porque quando você muda isso aqui, as tuas atitudes mudam, você começa a querer viver algo novo, você começa a querer viver o sobrenatural, você começa a querer ter experiências com Deus, você sai de cima do muro e você mergulha no oceano do Espírito. Então que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam renovadas, que elas sejam cheias, edificadas, transformadas, que elas sejam aquele cálice transbordante da tua presença, do peso da tua glória, Pai. Que o Senhor possa usar cada vida, que eles tirem os remendos, que eles coloquem o vinho novo nos odres novos, que eles sejam cheios do poder, cheios da graça, cheios da unção, cheios da misericórdia, do perdão e do amor incondicional do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar mais ao coração, Pai, deste homem, desta mulher. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove o entendimento e que o Senhor dê clareza, dê visão, dê direção, dê instrução, dê capacitação, Pai, revelação da Tua palavra, que quando eles forem ler a Tua palavra, mergulhar nas Tuas escrituras, que eles sejam saciados, que a sede seja saciada e que essa sede eles tenham todos os dias, Pai, e que ela seja em abundância, que elas queiram cada dia mais se alimentar da Tua palavra, estar na Tua presença, saciar a fome e a sede espiritual. Esta é a minha oração e que o Senhor te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.